Dean Martins sobre seu colar, andando de um lado para o outro, e batidas emocionais. Uma comissária de bordo na primeira classe instantaneamente se arrependeu. As luzes da cabine estavam baixas. A primeira classe estava meio vazia. O tipo de silêncio que acontece quando as pessoas pagam por espaço e o usam para se perder em si mesmas. Assentos de couro, conversas abafadas, o zumbido dos motores sob a calma polida. Do lado de fora das janelas, o asfalto se estendia sob o sol do final da tarde. A equipe de solo se movia entre os aviões como formigas no pavimento. Dentro, o ar cheirava a couro e colônia cara. Um homem estava sentado em 3A. Assento na janela. Terno cinza, ligeiramente amassado. Camisa branca aberta na gola. Suas mãos descansavam nos apoios de braço, palmas para baixo, como alguém que aprendeu a ficar parado em salas que exigiam isso. Ele tinha o tipo de rosto que havia vivido, linhas ao redor dos olhos, uma boca que sorriu demais e de menos na mesma medida, e ao redor do pescoço, uma corrente de ouro fina. Não chamativa, não nova, o tipo de coisa que capta luz apenas quando alguém se move de forma errada. Ela repousava contra sua clavícula, visível porque sua gola estava aberta 2 casas, e parecia que havia sido usada todos os dias por anos. Os elos eram finos, delicados até. O fecho havia oxidado levemente na parte de trás, escurecido pelo tempo e pela pele. A comissária de bordo viu isso durante sua caminhada de pré-embarque. Ela parou no meio do caminho. Seu nome era Caroline, 32, 7 anos com a companhia aérea. Ela usava seu uniforme como algumas pessoas usam armadura, esticado, preciso, orgulhoso. Blazer azul marinho sem uma ruga, blusa branca que permanecia dentro da calça, cabelo preso tão apertado que doía na 3ª hora. Ela tinha regras. Ela as fazia cumprir. Isso era o que separava a primeira classe do caos. Ela já tinha visto de tudo. Passageiros que tentavam se infiltrar com bilhetes de classe econômica em assentos premium. Homens que traziam sua própria bebida. Mulheres que tiravam os sapatos e colocavam os pés descalços nas mesas de refeição. Ela os havia corrigido todos. Isso não era diferente. Ela se inclinou levemente. Com licença, senhor. Sua voz era educada. O tipo de educação que não era. O homem olhou para cima do jornal dobrado em seu colo. Sim, vou ter que pedir que você coloque isso para dentro. Silêncio. Ele piscou uma vez, devagar, como se estivesse traduzindo suas palavras de outra língua. Desculpe. Caroline gesticulou em direção ao peito dele com um dedo bem cuidado. O colar não é apropriado para a primeira classe. Mantemos certos padrões aqui. Os olhos dele seguiram o gesto até o próprio peito, depois voltaram para o rosto dela. É um colar. Eu entendo isso, senhor. Mas se você pudesse apenas escondê-lo sob a camisa, seria perfeito. Política da empresa. Não era política da empresa, mas parecia que poderia ser. O homem do outro lado do corredor, 3C, tipo de negócios, lendo um Wall Street Journal, lançou um olhar. Uma mulher mais velha, 2 fileiras acima, virou ligeiramente a cabeça, fingindo não ouvir enquanto ouvia completamente. O homem, em 3A, não se moveu. Fica onde está. O sorriso de Caroline se apertou nos cantos. Ela já lidou com isso antes. Homens que achavam que as regras não se aplicavam a eles. Homens que pagavam pela primeira classe e assumiam que isso significava que podiam fazer o que quisessem. Senhor, os passageiros da primeira classe esperam um certo ambiente. Tenho certeza de que você entende isso. Eu não entendo. A voz dele era calma, não agressiva, não defensiva, apenas plana. Caroline sentiu sua mandíbula se tensionar. Ela manteve o sorriso no rosto. Então deixe-me ser clara. A voz dela caiu meio tom, ainda educada, ainda afiada. Esse colar parece algo que você usaria em um jogo de cartas, não em um voo transatlântico. Estou pedindo a você, pelo conforto dos outros passageiros, para removê-lo ou cobri-lo. A cabine ficou mais silenciosa. Até o homem com o Wall Street Journal havia parado de fingir que estava lendo. A mulher 2 fileiras acima já havia se virado completamente, não fingindo mais. O homem na 3A encarou Caroline por 3 segundos inteiros. O rosto dele não mudou, não endureceu, não amoleceu. Ele apenas a olhou.
Então ele levantou a mão lentamente e colocou a corrente dentro da camisa. O ouro desapareceu sob o algodão branco. A gola se ajustou de volta ao lugar. Caroline acenou com a cabeça satisfeita. Obrigado, senhor. Agradeço sua cooperação. Ela se afastou, os saltos clicando contra o chão da cabine. Atrás dela, o homem estava perfeitamente imóvel. Sua mão foi ao peito, pressionando contra o tecido onde a corrente agora estava escondida. Ele a segurou ali por um momento. Então olhou de volta para a janela. A equipe de solo já tinha ido. O avião estava selado. Seu nome era Dean. Ele não disse. Não precisava. Ele passou 30 anos em salas onde as pessoas sabiam ou não, e ele parou de se importar com isso. A fama era uma coisa estranha. Te seguia para banheiros, restaurantes e casamentos. Mas em aviões, se você ficasse quieto e não fizesse contato visual, às vezes ela te deixava em paz. Hoje, ela o deixou em paz. Até agora. O colar tinha sido da mãe dele. Não era caro. Não era uma herança em nenhum sentido tradicional. Apenas uma fina corrente de ouro que ela usava quando trabalhava à noite limpando escritórios em Steubenville, Ohio. O tipo de trabalho que dobrava suas costas e fazia suas mãos cheirarem a amônia. O tipo de trabalho que pagava as compras, mas não muito mais. Ela lhe dera isso no ano em que ele deixou casa. 19 anos, indo para Cleveland para cantar em clubes que cheiravam a cigarros e cerveja derramada. Ela o pressionou em sua palma na cozinha da pequena casa deles e disse que o lembraria de onde ele veio quando o mundo tentasse dizer quem ele era. Não se esqueça, ela dissera. Nunca se esqueça. Ele não esqueceu. Ele o usava sob a camisa na maioria dos dias. Mantinha em privado. Mantinha como seu. Hoje ele esqueceu de colocá-lo para dentro depois do banho no hotel. Não pensou sobre isso. Não importava. Até que importou. Agora estava contra seu peito, escondido novamente, quente de sua pele. Ele pressionou a mão contra ele mais uma vez. Então pegou seu jornal e fingiu ler. Caroline voltou para a cozinha na frente da cabine. Sua colega, Diane, estava preparando os carrinhos de bebidas, baldes de gelo, garrafas de vinho, misturadores arrumados em filas perfeitas. Tudo bem lá fora? Caroline ajustou seu blazer. Tudo certo. Acabei de lembrar alguém sobre os padrões. Diane olhou para cima, limpando a condensação de uma garrafa de tônica. Lembrar quem? 3A. Usando uma corrente de ouro barata como se estivesse indo para Atlantic City, em vez de Londres. Diane franziu a testa. O que ele disse? Nada que importasse. Caroline conferiu seu reflexo na superfície de aço inoxidável da cozinha, alisando uma mecha de cabelo de volta ao lugar. Algumas pessoas precisam ser avisadas. Esse é o trabalho. Diane não disse nada, mas ela olhou além de Caroline, através da cortina da cozinha, em direção às fileiras de assentos além. Seus olhos encontraram 3A. E desta vez, ela olhou por mais tempo. O avião taxiou. Os motores rugiram. A voz do capitão veio pelo intercomunicador com os anúncios habituais. Tempo de voo, altitude, clima no destino. Caroline ficou em sua estação, passando pela sua lista de verificação mental. Cintos de segurança, mesas de bandeja, compartimentos superiores, tudo perfeito, tudo controlado. 30 minutos após a decolagem, assim que o sinal do cinto de segurança desligou, ela começou o serviço de bebidas. Ela se movia pela cabine com eficiência treinada, alegre sem ser calorosa, profissional sem estar presente. Quando chegou à fileira 3, manteve os olhos em seu bloco de notas. Algo para beber, senhor? Scott, disse o homem na 3A em voz baixa. Puro. Sua voz era diferente do que ela esperava, mais suave, como alguém que passou anos aprendendo a não preencher o silêncio. Ela serviu do carrinho. 2 dedos em um copo de cristal, sem gelo. Ela entregou sem fazer contato visual. Ele pegou sem uma palavra. Ela seguiu em frente. 2 fileiras atrás, um empresário em um terno sob medida inclinou-se em direção à esposa. Sua voz era baixa, mas não baixa o suficiente. Aquele é Dean Martin. A esposa olhou rapidamente para cima de sua revista. O quê? 3A. Aquele é Dean Martin. Você tem certeza? Eu o vi se apresentar 2 vezes. Vegas e Miami, é ele.
A esposa se inclinou para o corredor, esticando o pescoço, tentando ver sem ser óbvia. O homem no 3A tomou um gole de seu uísque e olhou pela janela para nuvens que pareciam algodão rasgado. Devemos dizer algo? A esposa sussurrou. Seu marido balançou a cabeça rapidamente. Deixe-o em paz. Ele claramente está tentando manter sua privacidade. Mas a mulher continuou olhando, e do outro lado do corredor outro passageiro notou. E na fileira à frente alguém mais se virou. O reconhecimento se espalhou pela cabine como uma corrente lenta, silenciosa, respeitosa. Mas ali. 1 hora após a decolagem, o capitão saiu da cabine. Ele caminhou lentamente pela primeira classe como os capitães fazem quando querem que os passageiros se sintam seguros. Ele acenou para as pessoas. Sorriu para ninguém em particular. Conferiu os compartimentos de bagagem que não precisavam de verificação. Então ele viu o 3A. Ele parou. Ficou ali por 5 segundos inteiros, com a mão apoiada no encosto do assento à sua frente. Seu rosto mudou. Não dramaticamente. Apenas uma pequena mudança. Reconhecimento. Então ele se virou e caminhou rapidamente de volta para a cozinha. Caroline estava reabastecendo os misturadores, alinhando pequenas garrafas de gin e vodka em fileiras organizadas. Caroline. Ela se virou, surpresa. O capitão raramente voltava durante o voo. Sim, capitão. Ele manteve a voz baixa, mas suas palavras eram cortantes. Você sabe quem está sentado em 3A? Um passageiro. Esse é Dean Martin. Silêncio. O calor subiu pelo pescoço de Caroline como água derramada. O Dean Martin, continuou o capitão. O cantor, o ator, um dos artistas mais reconhecíveis do mundo. A boca de Caroline secou. Eu não percebi. O manifesto diz Dean Martin. Eu também não percebi no check-in, mas é ele. A voz do capitão era calma, mas havia peso por trás dela. Autoridade. Ele tem estado confortável? A pergunta pairou entre eles como uma pedra. Sim, disse Caroline. Era tecnicamente verdade. Ele não tinha reclamado. Bom, vamos manter assim. Ele claramente está tentando viajar sem chamar atenção. Nós respeitamos isso. O capitão caminhou de volta em direção ao cockpit. Caroline ficou na cozinha, as mãos segurando a borda do carrinho. Seu peito se apertou. Seu coração pulsava em seus ouvidos. Diane se aproximou dela, os braços cheios de guardanapos. Você está bem? Você parece pálida. Eu disse a ele para cobrir o colar. Diane congelou. O quê? Antes da decolagem. Eu disse a ele que o colar parecia inadequado. Eu fiz ele enfiar. Jesus, Caroline. Eu não sabia quem ele era. Esse não é o problema. Diane colocou os guardanapos cuidadosamente, sua voz calma, mas afiada. O problema é que você achou que isso importava. O problema é que você o julgou. Caroline abriu a boca. A fechou. Porque Diane estava certa. Ela o havia julgado. Não por quem ele era, mas por quem ela decidiu que ele não era. Caroline não voltou para 3A. Ela não podia. Enviou Diane em vez disso. Diane se aproximou com um Scott fresco em uma pequena bandeja. Ela não havia sido solicitada a trazê-lo, mas ela trouxe assim mesmo. Sr. Martin? Ele olhou para cima do seu jornal. Cortesia do capitão. Ele acenou uma vez devagar. Obrigado. Ele pegou o copo. Colocou na mesa de bandeja ao lado do primeiro, que ainda estava meio cheio. Diane hesitou. Há mais alguma coisa que podemos trazer para você? Qualquer coisa? Não. Ela começou a sair, então parou. Virou-se de volta. Para o que vale? Sua voz estava mais suave agora. Eu acho seu colar lindo. Ele a olhou por um longo momento. Seu rosto não mudou. Mas algo atrás de seus olhos mudou. Então, sem uma palavra, ele levantou a mão e puxou a corrente de volta para fora de sua camisa. Devagar. Deliberadamente. Ela repousou contra seu colarinho branco mais uma vez, ouro contra algodão, capturando a luz da cabine exatamente onde estava antes. Diane sorriu. Ele não sorriu, mas seus olhos suavizaram. Obrigado, ele disse. Diane voltou para a cozinha. Caroline observou de trás da cortina. Ela o viu sentado ali, colar visível novamente, despreocupado, bebendo uísque e lendo um jornal como se nada disso tivesse acontecido.
Ela viu passageiros olharem para ele enquanto passavam a caminho do banheiro. Alguns sorriram. Alguns sussurraram para seus companheiros. Ninguém se aproximou. Ninguém pediu autógrafos ou fotos. Eles apenas olharam. E ele os deixou olhar. Ela viu o homem de negócios na 5C se inclinar para sua esposa e dizer algo que a fez rir baixinho. Ela observou Diane voltar para a cozinha com 2 copos vazios e uma expressão que dizia que ela estava sozinha nessa. E ela sentiu isso então. Não raiva. Não vergonha. Vergonha. Aquele tipo que começa fundo no seu estômago e sobe pelas costelas e envolve sua garganta. Suas mãos se agarraram ao balcão da cozinha. Seu pulso martelava em seus pulsos, porque ela não estava impondo padrões. Ela estava impondo suas próprias suposições sobre o que pertencia e o que não pertencia. E a pior parte, a parte que fez sua garganta apertar e seus olhos arderem, era que não importava quem ele era. Dean Martin. Um estranho. Não importava. O que importava era que ela olhou para outro ser humano e decidiu que ele não era bom o suficiente para o espaço que ocupava. Ela olhou para algo que ele usava, algo pessoal, algo significativo, e chamou de inadequado, chamou de barato. Ela o humilhou. Não porque ele tivesse feito algo errado, mas porque ela decidiu que ele não se encaixava. 2 horas antes de pousar, Caroline forçou-se a caminhar pelo corredor. Ela se movia lentamente. Suas pernas estavam pesadas. Parou em 3A. Não trouxe nada. Não tinha motivo para estar lá. Ela apenas ficou parada. O homem olhou para cima do seu jornal. Sim? Sua boca se abriu, se fechou. Abriu novamente. Eu te devo um pedido de desculpas. Ele esperou. Ela podia sentir outros passageiros a observando agora, fingindo que não. Ouvindo de qualquer maneira. Eu me comportei mal mais cedo, sobre o seu colar. Não era meu lugar dizer nada. Ele estudou seu rosto. Não cruelmente. Não com satisfação. Apenas com cuidado. Você achou que eu não pertencia. Ele disse em voz baixa. Não era uma pergunta. A garganta de Caroline se apertou. Eu pensei que sabia como era a primeira classe. E eu não me encaixava. Não. Ela forçou-se a manter o olhar dele. O silêncio se estendeu entre eles. Então ele falou com a voz baixa e uniforme. Minha mãe me deu esta corrente há 40 anos. Ele a tocou com um dedo. Ela trabalhava à noite limpando prédios de escritórios em Ohio. Disse-me para usá-lo quando eu esquecesse quem eu era. Ele fez uma pausa. Eu não esqueço com frequência, mas quando eu esqueço, sinto isso contra meu peito e me lembro. Os olhos de Caroline ardiam. Não se trata de dinheiro, ele continuou. Não se trata de status ou classe. Trata-se da mulher que trabalhou até se esgotar para que eu não precisasse. Para que eu pudesse subir em palcos e cantar e fazer algo de mim mesmo. Ele olhou de volta pela janela. É isso que você me disse para esconder. Caroline não conseguia falar. Sua garganta havia se fechado completamente. Ele não pediu que ela respondesse. Ele apenas pegou seu jornal novamente. Depois de um momento, ela se afastou. O avião pousou em silêncio. A primeira classe esvaziou lentamente. As pessoas pegaram seus casacos e bolsas, esticaram as pernas rígidas e se dirigiram para a saída em uma fila silenciosa. Dean Martin permaneceu sentado até o corredor esvaziar. Então ele se levantou, alcançou o compartimento acima e puxou uma única bolsa de couro. Sem assistente. Sem entourage. Apenas ele. Ele caminhou em direção à porta. Caroline estava na saída com Diane, se despedindo dos passageiros com sorrisos que pareciam ensaiados. Quando ele a alcançou, parou. Ela olhou para ele. Ele não disse nada. Apenas acenou com a cabeça uma vez. Não era perdão. Não era raiva. Apenas reconhecimento. Então ele saiu do avião e entrou na ponte de embarque, desaparecendo na multidão. Diane encontrou Caroline na cozinha 20 minutos depois. O avião estava vazio agora. Os limpadores passavam pelos assentos, coletando jornais e copos plásticos. Caroline estava de pé no balcão, olhando para o nada. Você está bem? Caroline balançou a cabeça. Eu o humilhei. Você não sabia quem ele? Esse é o problema. A voz dela quebrou. Eu não precisava saber.
Eu deveria ter deixado ele em paz. Eu deveria ter me metido nos meus próprios negócios. Diane não discutiu, porque ela estava certa. 3 dias depois, Caroline recebeu uma advertência por escrito. Não do capitão, não da companhia aérea, de si mesma. Ela escreveu isso em um guardanapo durante uma escala em Chicago, sentada sozinha em um restaurante do aeroporto às 2 da manhã. Ela dobrou cuidadosamente e colocou no bolso do uniforme. Dizia: o respeito nunca deve exigir reconhecimento. Ela o carregou pelo resto de sua carreira. E toda vez que via um passageiro usando algo que não se encaixava em sua ideia de primeira classe, uma jaqueta desbotada com remendos nos cotovelos, uma pulseira feita à mão por uma criança, um colar que já teve dias melhores, ela se lembrava do homem na 3A, aquele que não levantou a voz, aquele que não exigiu falar com um gerente, aquele que não precisava provar nada, aquele que sabia exatamente quem era, e aquele que ela tentou fazer parecer menor porque ela não sabia. Anos depois, alguém perguntou a Caroline se ela já tinha conhecido alguém famoso. Ela disse que sim. Perguntaram quem. Ela hesitou. Então disse que não importava. Eles insistiram, afirmaram que era uma boa história. Ela balançou a cabeça. O que importava, ela lhes disse, não era quem ele era. O que importava era o que ela havia aprendido. Que o poder não é barulhento, que a dignidade não se anuncia, que o respeito não é algo que você dá apenas a pessoas que o conquistaram através da fama, status ou reconhecimento. É algo que você dá porque cada pessoa merece. E às vezes, a pessoa mais importante na sala é aquela que você quase ignorou. Aquela que usava o colar da mãe. Aquela que nunca disse seu nome. Aquela que a lembrou sem querer que a bondade não custa nada. E o julgamento, até mesmo o pequeno, educado e profissional julgamento, custa tudo.